Olá, hoje estaremos ministrando a respeito do serviço. Temos falado já há algum tempo sobre os propósitos de Deus para nós. Uma vida com propósito é uma vida abundante. E falamos sobre o propósito da adoração. Deus nos escolheu para agradá-lo. O propósito da comunhão. Nós somos criados por Deus para estarmos vinculados às pessoas, servindo a Deus em família. Com certeza não é um desafio pequeno no mundo em que todo mundo se isola tanto e celebra um tremendo individualismo, mas Deus nos chamou para a comunhão. Falamos também sobre o propósito do discipulado e hoje iremos falar sobre o serviço. Eu quero então ler com você o livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, o que diz a palavra. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma outra versão vai dizer que nós somos feituras de Deus. Já ministrei sobre esse texto uma outra ocasião, a expressão ali no original é poema. Nós somos um poema de Deus. E na medida em que nós servimos as pessoas, na medida em que nós abençoamos pessoas, ou seja, fazemos a boa obra, como diz a palavra, isto torna a nossa vida uma vida que vai provocar impacto nos outros e vai cumprir o papel de ser um poema de Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ler esse poema de Deus que é a sua vida e dizer: eu vejo Deus naquela pessoa. Quando nós servimos ao nosso próximo, é que Deus se revela em nós e através de nós. Não é no egoísmo, na vida mesquinha, pobre, em que pensamos só em nós mesmos, nos nossos interesses. Não, é quando olhamos para alguém além de nós e nos colocamos a serviço dela, preferencialmente alguém que não seja da família, porque não é difícil servir um pai, um filho, mas pensa em servir um estranho, uma pessoa com a qual você não tem contato. Esse é o maior desafio. E é nesse sentido, inclusive, que a palavra nos motiva a sermos servos, a servir as pessoas, não só os de casa. É claro que eu tenho que dar preferência aos domésticos da fé, como diz a palavra, aos de casa no sentido da família ou da igreja, aos de casa no sentido de pai, mãe, esposa, filhos, mas eu preciso aprender a amar alguém além da minha família. Eu preciso aprender a amar até o estranho. Aliás, mais do que isso, eu preciso aprender a amar e servir até o meu inimigo, como diz a palavra de Deus. Então a palavra diz aqui que Deus nos preparou desde mesmo a fundação dos tempos, desde antes da fundação do mundo, quando Ele pensou no ser humano, quando Ele idealizou o ser humano, Ele pensou em nós e pensou em alguém que queria servir o outro, queria se colocar a serviço do seu próximo. Eu quero então falar para você sobre 3 questões dentro dessa perspectiva do serviço. A primeira coisa é que servir Jesus significa estar disponível. Quando você fala, eu quero servir a Jesus, eu quero servir a Deus, você precisa estar disponível. Olha o que diz a palavra: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje e agora. Pensa que você está cansado na sua casa, já arrumado para dormir, a campainha toca, um dia chuvoso, meio frio, e você está quentinho embaixo da coberta, e aí alguém está chamando. E você pensa, atendo ou não atendo? E você arrisca, e chega lá, é um pedinte, ou alguém, um vizinho, ou uma pessoa, mesmo não conhecida, gritando por socorro. O que você faria? O texto deixa bem claro para nós aqui que se eu posso fazer algo para aquela pessoa hoje, eu não devo pedir para ela voltar amanhã. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, se eu lhe darei algo, se posso ajudá-lo hoje. O que o texto está falando? Que servir as pessoas é prioridade, é urgência de Deus. Eu não posso deixar para amanhã essa tarefa tremenda que é abençoar pessoas. Porque o amor, a partir de palavras, não é difícil, qualquer um diz que ama, mas são as atitudes que definem o quanto amamos e se amamos mesmo de verdade. O texto também vai nos mostrar lá em João 11, 42 e 43 o seguinte: Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha o que a palavra está nos mostrando aqui, que o Senhor Jesus, ele aprendeu o caminho da gratidão. Então, servir como Jesus significa ser grato.
Servir como Jesus significa estar disponível, mas significa também ser grato. Se você acredita que está caminhando na direção certa, que está servindo como Jesus, um caminho que a palavra nos aponta aqui é o caminho da gratidão. Saber que servir é privilégio. Saber que poder repartir algo é privilégio. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Já pensou se invertesse os papéis e fosse você o pedinte, você que está passando por um problema de crise financeira, de miséria, faltando tudo na sua casa, você tem que se humilhar, pedir alguma coisa a alguém? Tenta inverter os papéis. A melhor coisa é dar do que receber. Se você está podendo dar, significa que você tem, que Deus te abençoou, que você tem em abundância e que automaticamente você pode se dar ao luxo de agradar alguém, servindo essa pessoa. Então, é preciso servir como Jesus. E servir como Jesus significa estar disponível e significa também ser grato. E por último, servir como Jesus significa ser fiel. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios 4, verso 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. A Bíblia diz que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. É como se Deus enchesse uma despensa, te desse a chave, você fosse o mordomo dessa despensa e você tivesse a tarefa agora de repartir o que está na despensa com aqueles que vão te procurar em busca de respostas, em busca de ajuda, em busca de solução para alguma coisa. E você pudesse abrir essa despensa e com sabedoria de Deus, pegar o que tem nessa despensa e aprender a repartir ou compartilhar. É preciso ser fiel. É preciso ser fiel. Muitos acabam recebendo muito de Deus, mas não conseguem, nessa perspectiva, agir com fidelidade. Ou seja, entendendo que o que Deus nos dá é também para ser compartilhado. Eu não posso estar feliz comendo um bom bife acebolado na minha casa, um arroz branquinho, um bom prato de comida, sabendo que eu tenho um vizinho que não tem o que comer, não dá para dormir em paz. Eu não posso sair por aí, curtindo a vida, sabendo que tem alguém que gritou por socorro e eu disse, não posso te ajudar, podendo fazê-lo. Eu não posso. Eu preciso aprender não só a agir no bom senso, mas também aprender o caminho da fidelidade. E ser fiel nesse contexto é ser um bom dispenseiro do que Deus tem me dado, ou seja, um bom mordomo, né, do que Deus tem nos dado. Você já deve ter visto essas figuras do mordomo em filmes, em desenhos animados, e alguém de altíssima confiança, a quem é conferida ali a chave não só da despensa, mas de todo o tesouro da casa, tudo de valor que tem na casa, é alguém de alta confiança. Deus disse para nós, ao nos abençoar e nos dar as suas bênçãos, suas graças, que nós somos confiáveis. Ele confia em nós, Ele acredita em nós e espera que eu e você, como bons dispenseiros, possamos agir em fidelidade e servir as pessoas. Não adianta você achar bom, porque Deus está te abençoando, está com um bom emprego, está ganhando mais, está tendo fartura, e agora então você pode fazer o que você planejou, mas você não está repartindo nada com ninguém, não investe em nada, não doa esse recurso para nada. Tem asilos precisando de socorro, orfanatos precisando de socorro, tem pessoas no seu bairro passando por necessidade, um familiar seu que está passando por luta e precisa de socorro. Então não faz sentido você ajuntar se você não tem isto para repartir. É preciso repartir. Então, esse é o quarto propósito de Deus para nós. Deus, Ele nos formou, nos moldou a imagem e semelhança dEle mesmo, a fim de que eu e você possamos servi-lo. E servir a Deus pressupõe servir pessoas. Deus de nada precisa, mas o meu próximo precisa. Então, ao servir pessoas, você estará servindo ao próprio Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e possa nos fortalecer para que esse propósito se cumpra na nossa vida. Melhor coisa é dar do que receber. Deus te abençoe em nome de Jesus.